Shalom, meus queridos. Que Deus possa nos abençoar nesse dia que se chama hoje. Eu costumo dizer e acredito nisso, que a maior bênção de Deus é a vida. Pois na vida nós podemos, sendo sábios, consertar tudo aquilo que está errado em nós. Creio que o grande dom de Deus para a humanidade do século XXI é podermos olhar para o espelho e ter uma crítica de nós mesmos, buscando consertar tudo aquilo que nós fazemos de errado, todos os dias pedir perdão para quem nós magoamos ou entristecemos. E algo que é muito substancial e principal é nós sermos bênção na vida de cada pessoa que passa diante de nós, seja colegas de trabalho, seja familiares, seja filhos. Abençoar é algo tão positivo, nós termos isso em mente, abençoar a vida dos irmãos, abençoar a vida daqueles que nós amamos. Pois o mundo está tão cheio de ódio, tão cheio de coisas negativas, que os nossos lábios deveriam ser como fontes de rios de águas doces, aonde nós teríamos que trazer o refrigério a cada um daqueles que passam por nós. Trazer refrigério não significa tão somente nós dizermos coisas que as pessoas queiram escutar, mas nós termos o dom e a liberdade de dizermos a verdade. Pois a Bíblia ela diz claramente que o pai que ama, o amigo que ama, o colega que ama, o parceiro que ama, ele diz a verdade. Mas no caminhar da história nós vemos que as pessoas elas não querem, elas não gostam de ouvir a verdade. São Tomás de Aquino já dizia que se nós quisermos perder um amigo, basta nós dizermos a verdade para ela. E a nossa conversa desta noite, o título vai ser: Bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Daí vocês me perguntam, por que esse título? Porque nós temos a pretensão de colocar no coração de cada um que está ouvindo este áudio a urgência de se preparar para este momento perigosíssimo da história que nós estamos vivendo. Por que eu digo perigoso? Porque qualquer criança consegue detectar que nós estamos numa anormalidade. Nós chegamos num período da história humana onde nós vemos com os nossos olhos claramente a corrupção do ser humano, a nossa corrupção. Hoje, dizer a verdade é você ser perseguido, dizer a verdade é você perder, dizer a verdade é você ficar sozinho numa caminhada, dizer a verdade é você ser enxergado como um chato, dizer a verdade é você se isolar num mundo onde o politicamente correto é o que impera. Eu vou ler para vocês Mateus 24, a partir do versículo 36, que diz assim: Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia que Noé entrou na arca. As pessoas nem notaram
até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Eu quero ler também, vou ler para vocês também a versão da Bíblia Viva, que é uma versão muito atualizada e mais fácil de compreender, que diz assim: mas ninguém sabe a data e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos, não, nem ainda o Filho de Deus, só o Pai sabe. O mundo estará distraído em banquetes, festas e casamentos, tal como foi no tempo de Noé, antes da vinda repentina do dilúvio, vinda repentina do dilúvio. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer até que o dilúvio realmente veio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão cuidando dos seus trabalhos caseiros, mas uma será levada e a outra deixada. Portanto, estejam preparados, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor vem. Tal como um homem pode evitar problemas com os ladrões mantendo vigilância contra eles, assim também vocês podem evitar dificuldades, estando sempre prontos para a minha volta inesperada. O porquê eu estou lendo isso, meus amados? Porque hoje algo me salta muito aos olhos, né? Será que, como Jesus dizia, né? Como Jesus falando, né? Como nos dias de Noé, bebiam, comiam, compravam-se e davam-se em compra, casavam-se e davam-se em casamento. Será que foi esses motivos que levaram o Deus condenar o mundo antigo ao dilúvio, matando todos e salvando simplesmente 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras? Eu fui dar uma pesquisada e descobri que existe algo bem mais profundo nessa comparação que Jesus faz com os dias de Noé, porque o que aconteceu nos dias de Noé? Amados, quando nós vemos que casavam-se e davam em casamento, casamento é pecado? Bem, não que eu saiba, né? Existem alguns casamentos, sim, pecaminosos, né? Aqueles casamentos muçulmanos, né, onde os pais vendem as suas crianças, né, de menos de 10, 11 anos para pessoas milionárias, né, há uma violação muito grande aqui de direitos internacionais, mas é a cultura deles, né? Por ser a cultura deles, eles são permitidos fazer isso? Não, eles vão pagar, vão sofrer um juízo de Deus sobre essa imposição de uma cultura cristã e correta. Mas o porquê eu estou dizendo isso? Hoje a maioria dos casamentos, meus amados, não é Deus que leva a esposa até o marido, porque nós vemos na Bíblia claramente que o verdadeiro casamento é quando Deus pega Eva e dá ela a Adão. Deus, não é nenhuma outra pessoa não. Ele pega Eva e dá Eva para Adão. Ou seja, o verdadeiro casamento é aquele feito na presença, na bênção de Deus. É quando Deus ele é glorificado. O casamento ele não é maculado, ele é feito de uma maneira correta, aonde você pede a permissão para os pais da sua esposa ou do seu esposo, e aí faz um pacto aonde você leva a sua noiva imaculada até o altar e recebe a bênção de Deus.
Hoje nós vemos que isso não acontece mais. Hoje as pessoas se conhecem num bar, numa festa ou mesmo num aniversário e elas já vão morar juntas, elas já vivem uma vida de casal. Não há um respeito mútuo pelo que estabeleceu a Bíblia, pelo que estabeleceu Deus. As pessoas hoje, elas estão casando, se dando em casamento, sem ter a bênção de Deus. Não é Deus que leva a esposa ou o esposo para o marido. Se não é Deus que leva, alguém. O outro lado, só existe dois lados, meus amados. É uma dicotomia total, essa compreensão a respeito do casamento. Se não é Deus que abençoa, com certeza é o outro lado que abençoa. Então, se nós fizemos isso com as nossas esposas, com os nossos cônjuges, ou se estamos nessa condição, o tempo de se arrepender é hoje. Porque digo, e não tenho dúvida nenhuma, que assim como o dilúvio levou a todos que viviam nessa situação na época de Noé, hoje, se o juízo de Deus vier sobre a terra, todos que estão nessa condição vão sofrer o juízo de Deus e vão ir para uma morte eterna, vão ir para o inferno mesmo. Então que possamos nos arrepender daqueles momentos, que se nós fizemos isso com os nossos cônjuges, o momento é hoje de pedir perdão a Deus e pedir perdão à família e aos nossos cônjuges, para que Deus possa abençoar essa que é uma das instituições mais sagradas que Deus colocou. Foi Deus que fez o casamento, foi Deus que instituiu o casamento. Que nós possamos purificar o nosso leito, porque não é um cartório que dá a esposa para o homem, é só Deus. Se você casou no cartório, você está em pecado, você está em fornicação. Que você possa consertar isso hoje, achar um pastor realmente que você admira, que você conhece a vida dele e que receba em nome de Jesus a bênção de Deus sobre o teu casamento. Porque fora isso é fornicação, e fornicação é pecado. Você está maculando o leito matrimonial e as sementes que nascem em você. É como se fossem filhos não reconhecidos, filhos bastardos, porque eles não têm a bênção de Deus. E tudo isso tem referência bíblica, meus amados. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevem para mim nos comentários e eu respondo a cada um de vocês que tiverem dúvidas sobre isso. Mando as referências bíblicas, só não vou colocar aqui porque esse não é o foco da nossa conversa esta noite. O foco da nossa conversa é que nós possamos arrumar a nossa casa hoje, porque Jesus está voltando. Nós vemos em todos os lados, hoje dizer a verdade é você ir contra o sistema. O sistema ele está raptando as mentes e as razões e a certeza de todo mundo. Hoje fazer o errado é o correto e fazer o correto é o errado. É um sistema tão pesado, tão dominante, que todas as pessoas conservadoras e cristãs estão sendo perseguidas. Quando não, alguns estão tendo seus canais fechados, estão sendo rotulados. Então que nós possamos arrumar a nossa casa hoje. Tem algumas pessoas que acham que devido a esse tempo de tribulação que nós já começamos nas dores de parto, vai acontecer como no tempo do Egito, que vai ter o Goshen, que vai ter o Éden, que vai ter um lugar de refúgio. Muitas pessoas estão se refugiando, principalmente algumas religiões, como posso dizer, como os adventistas, uma religião que tá procurando refúgio, que tem essa filosofia, e outras religiões também, as religiões novas, eles estão comprando grandes faixas de terreno, plantando, para que possam sobreviver ao momento de tribulação que virá sobre toda a terra. Meus amados, isso diante da palavra de Deus é loucura, porque Jesus ele não usou como no tempo do Egito, onde as pragas caíam no Egito e em Goshen não acontecia nada. Ele não usou isso. Ele usou como nos dias de Noé, que veio o dilúvio e levou a todos.
O dilúvio naquela época levou os ímpios, meus amados, só que agora Jesus, o próprio Deus, está lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16, que diz que o Senhor mesmo, dando a sua ordem e ressoando a trombeta, Ele mesmo vai descer dos céus e buscar somente a sua igreja santa. E aí vai descer sobre a terra todo o juízo de Deus. As pragas, a ira de Deus vai cair sobre a terra. O tempo, a era da igreja vai se acabar, meus amados. A era da igreja, ela começou com a morte de Jesus e ali com o Pentecoste, né, quando o Espírito Santo desceu sobre a terra, ali começou a era da igreja. E ela vai acabar, a era da igreja. Não vai existir depois do arrebatamento igreja, meus amados. Ela vai acabar no arrebatamento, não vai mais existir igreja aqui na terra. As pessoas que pensam em refúgio eu acho uma loucura pensar nesse aspecto. É o momento de nós buscarmos santidades, buscarmos comunhão, buscarmos uma vida de intimidade, porque a Bíblia diz claramente que aqueles que amam esta terra se tornam inimigos de Deus. Essa terra será destruída, essa terra está sendo embalada para o fogo. Eu vou ler para vocês, como referência, Êxodo 9, a partir do versículo 15. E o Senhor avisou que a praga ia começar no dia seguinte. Moisés, lá, o Senhor avisando Moisés contra Faraó, né? O Senhor avisou que a praga ia começar no dia seguinte. E foi mesmo. No dia seguinte, todo o gado do egípcio morreu. Mas o gado de Israel, nenhum animal ficou sequer doente. Faraó mandou verificar e viu que, de fato, nenhum animal dos israelitas tinham morrido. Apesar disso, continuou de coração duro, não mudou de opinião, não deixou o povo de Israel sair. Eu li isso daí para vocês entenderem o seguinte, que na época antes da igreja, na época que Deus ele queria estabelecer o reino dele sobre a terra, o Velho Testamento é estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. O Novo Testamento é o arrebatamento de um povo que honrou a Jesus, que honrou o sangue de Jesus. Eles serão retirados da terra. Então, na época que Deus quis, através do povo de Israel, estabelecer o reino na terra, sim, ele preservava o povo, a semente santa que iria trazer Jesus, e castigava os ímpios e os pecadores e os pecados. Só que já se completou essa ideia da preservação dessa terra, meus amados. Essa terra será destruída, não ficará nenhum pó nessa terra, nenhuma cinza, será tudo destruída. Deus, ele está preparando um povo para ser arrebatado dessa terra antes que o juízo de Deus caia. Agora você me pergunta, por que o juízo de Deus vai cair sobre a terra, o juízo? Porque nós, como povo, como nação, como humanos, nós rejeitamos Jesus. Nós não valorizamos o sacrifício maravilhoso de Jesus, que ele veio e morreu em nosso lugar. Ele foi fustigado, ele foi judiado, o próprio Deus foi morto no nosso lugar e nós não nos atentamos para isso, nós rejeitamos Jesus. Por isso que hoje é muito importante, meus amados, vocês que uma vez foram iluminados, uma vez conheceram a salvação de Jesus, uma vez que entenderam que essa terra não é o nosso lugar, como diz lá em João 14, que diz que Deus irá nos preparar lugar e irá levar nós para esse lugar que Ele vai preparar. Por isso que é muito importante nós não voltarmos aos velhos rudimentos daqueles aos quais Deus já nos libertou. Voltar à velha prática do pecado, não nos compactuar com pessoas que não estão andando na mesma direção que nós. Buscarmos santidade, a todos os momentos estarmos procurando e ansiando a vinda do nosso amado, o amado Jesus da nossa alma, para que nós possamos morar com Ele. Porque Ele só vai buscar o povo que deseja Ele, como aconteceu com Ana e Simão. Enquanto todo o povo, toda a religião, os fariseus, saduceus, escribas, eles queriam um Jesus rei, um Jesus que iria os exaltar,
Ana e Simão, eles estavam esperando Jesus, eles queria ser o cheiro de Jesus, eles ficavam lá no templo esperando toda criança. Como eles poderiam esperar uma criança? É incrível isso. Por quê? Porque eles entendiam, Deus colocava no coração deles como Jesus iria vir. E na Bíblia já estava escrito a respeito disso. Então eles tinham o coração atentos para como Jesus ia se apresentar e aonde Jesus ia apresentar. Eles ficavam todos os dias no templo, vendo os pais, quando ia apresentar alguma criança lá no templo, eles ficavam olhando e perguntavam: é esse Senhor? É esse Senhor? E na hora que Jesus, Maria e José foi apresentar Jesus, Deus falou: é esse. Eles foram lá e foram abençoados e falaram: agora a gente já pode morrer. Eles eram bem avançados de idade. Deus os prometeu para eles que, devido ao amor incansável deles, que antes deles morrerem, eles iriam contemplar o Salvador. Será que nós temos esse mesmo desejo? Nós estamos ansiando dia após dia o amado da nossa alma? Ou nós estamos fazendo planos para essa terra? Nós estamos nos ocupando com essa terra, nós estamos amando essa terra, pois diz claramente: quem põe a mão no arado e olha para trás irá perder a salvação, irá morrer eternamente. Como assim colocar a mão no arado e olhar para trás? É nós nos convertermos e nós vivermos como as pessoas deste mundo, com perspectiva neste mundo, com olhar neste mundo. Eu vou ler para vocês Lucas 9, a partir do 57. Quando ia passando alguém, disse a Jesus: eu o seguirei sempre aonde quer que for. Mas Jesus respondeu: lembra-se, eu não possuo nenhum lar para encostar a cabeça. As raposas têm covas para morar, os pássaros têm ninho, porém eu, o Filho do Homem, não tenho lar nenhum aqui na terra. Outra vez, quando ele convidou um homem para acompanhá-lo a ser seu discípulo, o homem concordou, porém queria esperar até a morte do pai. Jesus respondeu: deixem que aqueles que não têm vida eterna preocupe-se com as coisas assim, ou seja, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Jesus, ele considera as pessoas que não têm a perspectiva na eternidade, que não são realmente apaixonados por ele, que não seguem os passos dele, porque Jesus não tinha nenhum lar. Jesus, ele não se envolveu com as riquezas dessa vida, porque a Bíblia diz que é mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Eu estou dizendo que ser rico vai para o inferno? Não. Eu estou dizendo que se nossa perspectiva, se nosso coração estiver nessa terra e pelas coisas boas que essa terra nos dá, nós estaremos odiando ao Senhor, porque essa terra vai ser destruída e essa terra matou o nosso Senhor Jesus. Nós não temos direito nenhum de amar essa terra. Se nós amarmos essa terra, nós não amamos ao nosso Senhor. Vou ler também Gênesis 19, a partir do versículo 15, para que vocês possam entender melhor ainda, que diz assim: ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Entretanto, como eles hesitavam, os homens tomaram pelas mãos e conduziram à força, tomaram pelas mãos a mulher e as 2 filhas e conduziram à força e os deixaram salvos fora da cidade pela misericórdia e amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos comentou a Ló: livra-te, salva-te a tua vida depressa, não olhe para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície, foge para a montanha a fim de não pereceres com os demais. Ló, no entanto, argumentou: não, meu senhor, eu te rogo, eis que o teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando a sua vida. Mas não conseguirei chegar até a montanha sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha a morrer também. Eis ali uma pequena cidade, está tão próxima que me é possível correr até ela. Permite que eu fuja depressa para lá. Mas sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei salvo. Então lhe respondeu: faça-te ainda esta graça, não destruirei a pequena cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não estiveres chegando lá.
E por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. Assim que o sol se ergueu sobre a terra, Ló entrou em Zoar. E Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes da cidade e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Por que eu li isso para vocês, meus amados? Porque o amor a essa terra, a prisão sobre essa terra, o amor nosso mais pelos nossos amados, pelos nossos filhos, pela nossa família, isso pode nos levar para o inferno, porque se nós não amarmos Deus em primeiro lugar, nós nos apegarmos a pessoas e coisas dessa terra, nós perderemos a salvação, nós viraremos como a esposa de Ló, estátua de sal, no sentido de perder a salvação. Ló é muito interessante que ele não quis ir para longe, ele quis ficar perto da riqueza, ele era muito rico. Ló, ele tinha muitas fazendas, ele tinha muita riqueza, então qual que era a ideia dele? Não, eu vou poder voltar. E ele não quis ir para longe, não, ele não quis se desprender o coração dele sobre aquela riqueza, e sua esposa mais ainda. Ela tinha parente, pais, ela tinha sobrinhos, tinha irmãos lá, ela estava apegado às pessoas e às coisas que eles acumularam. Isso fez com que ela perdesse a sua alma eternamente. Então Jesus, ele deu exatamente esse exemplo. Lembra-se da esposa de Ló. Jesus, ele poderia dar qualquer exemplo, mas ele disse, lembra da esposa de Ló. Por quê? Porque essa terra será novamente destruída. Assim como foi Sodoma e Gomorra, e assim como foi no dilúvio, essa terra será destruída agora com fogo. Mas será destruída no seu todo, não haverá refúgio, não haverá nenhum tipo de arca que não seja a graça, que não seja os céus, que não seja o sangue de Jesus, que vai nos livrar dessa ira tão terrível que virá sobre uma terra que matou o próprio Deus. Porque a nós está proibido voltar ao rudimento das coisas que outrora já nos libertou, pois estaremos abusando da graça. Se nós não nos arrependermos em tempo, porque se nós pecarmos e pedirmos perdão, vai ter uma hora que nós não vamos mais sentir a decadência nem a seriedade do pecado. Por quê? Porque nós vamos nos acostumar naquele pecado que nós estamos pecando e aquilo não vai mais ser pecado diante da nossa concepção. Então que nós possamos, meus amados, nos arrepender verdadeiramente e não pecar novamente, porque é o momento de nós nos purificarmos de todo o pecado, é agora. E aí vocês me falam, né? Que não, eu sou convertido, uma vez salvo, toda a vida salva, né? Não, amados. Enquanto nós não cruzarmos a linha de chegada que é o céu, todos nós estamos arriscados a cair no fogo do inferno. A nossa salvação é a construção diária. Se nós não gerarmos, se nós não buscarmos, se nós de uma maneira violenta não lutarmos contra o pecado, contra a corrupção desse mundo, nós iremos para o inferno. Porque viver uma unção antiga é mortal. Pois o óleo tem que estar sempre jorrando, ou seja, todos os dias você tem que se arrepender dos seus pecados, todos os dias você tem que ter um óleo novo, uma unção nova. Se não, vejamos lá em Mateus 25, eu vou ler para vocês, a partir do versículo 1, que diz assim: o reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra, que tomaram as suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. Ou seja, as 10 tinham unção, as 10 tinham o Espírito Santo, meus amados. Isso é muito sério para a gente poder perceber a seriedade do risco que nós estamos correndo. Mas nota a diferença de 5 delas, das 10, 5 que eram sábias, que se diferenciavam das tolas. Apenas 5 entre elas foram bastante espertas para encher suas lâmpadas de azeite, enquanto que as outras 5 eram irresponsáveis e esqueceram. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar até a meia-noite, quando foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Amados, essa voz está sobre a terra. Deus prometeu que Ele enviaria alguém para
clamar essa voz que o noivo está chegando, uma pessoa que realmente carregaria a arca de Deus, que demonstraria através da sua vida e das suas atitudes as mesmas ações de Jesus. Este homem está orando e as pessoas estão recobrando a visão, orando e as pessoas andando, orando e as pessoas escutando, orando contra o câncer sendo curado, orando contra a AIDS sendo curada, contra a lepra. Amados, para vocês terem uma ideia, os únicos que curam lepra são os profetas de Israel. Eles oraram pela lepra e a lepra foram curados. É o queniano David Warr. Procura saber disso, essa voz de eis o noivo, saiam para recebê-lo. E ele prega constantemente todas as pregações, arrependimento e santidade. Busquem saber disso, meus amados. Quem não receber este óleo não vai subir, amados, o óleo do Espírito Santo, que estão vertendo através das duas oliveiras que falam lá em Zacarias 4. É só vocês ler lá, 4. As duas oliveiras estão sobre a terra. Todas as moças, continuando a partir no versículo 7, todas as moças pularam e prepararam as suas lâmpadas. Então as 5 que não tinham azeite nenhuma pediram às outras que dividissem com elas, porque as suas lâmpadas estavam se apagando. Mas as outras responderam: nós não temos bastante, em vez disso vão às vendas e comprem para vocês. Mas enquanto elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com elas para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora, clamando: Senhor, abra-nos a porta. Porém ele respondeu: vão embora, é tarde demais, portanto fiquem acordados e estejam preparados, porque vocês não sabem a data e nem o momento da volta do Senhor. Amados, essa unção que está sendo jorrado, este óleo que está sendo jorrado, não adianta você querer viver na sua velha unção, achando que a salvação está garantida. A salvação não está garantida para ninguém, pois existe um versículo bíblico que diz que não importa como você começou, o que importa é como você termina. Ou seja, todos os dias você tem que gerar a santidade de Deus, buscar arrependimento e santidade, porque o tempo está se acabando, meus amados. E olha como é importante nós mantermos o óleo da unção acesa, estarmos atentos para perigo, o pecado está batendo. Se nós estivermos cheios da unção de Deus, o óleo não pode acabar, a lâmpada não vai se apagar. Olha lá em Levítico capítulo 24, a partir do versículo 1, para nós fecharmos isso. O Senhor falou a Moisés e disse: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva esmagado para o candelabro, para que nele haja uma chama permanente. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e manterá aceso a noite toda ali diante de Yahvé, o Senhor, do lado de fora do véu e cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Este é um decreto perpétuo, ou seja, para toda a sua vida, para os vossos descendentes. Arão manterá continuamente em ordem as lâmpadas do candelabro de ouro na presença de Deus, ou seja, a nossa lâmpada não pode apagar, tem que haver constantemente o fluir do azeite, o fluir do óleo para que a nossa chama esteja acesa. Não viva em unção antiga, meus amados, porque o nosso erro, a nossa loucura em viver em unção antiga, achando que a salvação, uma vez dada, sempre é dada, é mentira do diabo. Nós temos que gerar a nossa salvação dia após dia, a nossa santidade, buscar ela dia após dia, pois Cristo virá. Muitas pessoas esperam Jesus nas festas das trombetas, nas festas dos pães ázimos, na Páscoa. A Bíblia diz claramente que Ele virá numa hora que menos nós esperamos Ele. Por quê? Porque Ele vai testar o coração. Os verdadeiros adoradores, os que amam a Jesus, os que não querem se auto-salvar, autopreservação, escapar dessa terra por causa do juízo do inferno, os que verdadeiramente amam Jesus, clama e anseia por Ele todos os dias. Ou seja, a chama é perpétua, não pode apagar esse desejo, essa vontade ardente por Jesus, tem que ser todos os dias, porque no momento que nós
procurarmos viver folgosamente nessa terra, com a perspectiva nessa terra, ou com um desejo de alguma coisa nessa terra, seja por pessoas ou coisas, e o nosso desejo não esteja inteiramente, totalmente em Jesus, ele virá essa hora e nós perderemos o barco. E todos aqueles que não entrarem no arrebatamento, segundo Mateus 25, ficará nas trevas densa e escuridão e será lançado nas trevas densa e escuridão. Os que serão salvos serão as outras pessoas que viram e que se arrependeram naquele momento e morrerem, serem mártires na época da tribulação e grande tribulação, entregarem a sua vida por Jesus. Porque os que falharem, segundo Mateus 25, não terão salvação. Está dizendo claramente porque nós abusamos da graça. Nós levamos uma vida de qualquer forma, do nosso jeito, conforme a nossa interpretação das Sagradas Escrituras. Que nós possamos buscar essa santidade que vem diretamente do trono. É crucial de cruz e é vital de vida que nós, neste momento, tenhamos uma total intimidade somente com o Espírito Santo, para nós não sermos levados a qualquer vento de doutrina. Nós sejamos enganados, como diz em 1 Timóteo 4, a qualquer vento de doutrina. Que nós tenhamos essa comunhão com o Espírito Santo e nós possamos escutar somente o Espírito Santo. Pois se nós escutarmos somente o Espírito Santo, o que ele está dizendo agora, clamando, trombeteando, gritando, é arrependimento e santidade. Cruz e sangue, a mesma pegada de Jesus. Pois se nós seguirmos o nosso Mestre, a nós será reservado o desprezo, o sofrimento, a rejeição. Porque o que Jesus passou sendo nosso Mestre, nós temos que passar também. E a vida de santidade e comunhão com o Espírito Santo nos levará nessa sintonia e neste mesmo caminho. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas no dia chamado hoje, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.